Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a professora Priscila está aqui para a gente fazer a nossa correção da AAP de português, tá? Nós vamos fazer hoje as correções das questões 1, 2, 3 e 4. Então, vamos começar? Na questão número 1, nós vamos fazer a leitura, né, desta HQ com o Garfield e a aranha. Vamos ver? Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer uma leitura geral, né? Uma leitura direta. Depois, a gente retoma a leitura, fazendo algumas alterações. Tudo bem? Então, vamos lá. Como você tá? De mal a pior. Essa dor nas costas está me matando. Quer que eu te faça uma massagem? Uau! É um milagre. O que torna este texto engraçado é o fato de A. Garfield se preocupar com a aranha. B. Garfield oferecer um jornal para a aranha ler. C. A aranha afirmar para Garfield que está com dor nas costas. Ou D. Garfield oferecer uma massagem usando um jornal e a aranha se dizer curada. Então, como que a gente pode ler essa questão na hora da prova ou em qualquer momento, tá, pessoal? Nós vamos ler fazendo algumas alterações. Nós podemos alterar o nosso tom de voz, a forma como a gente lê, nós podemos mudar a nossa expressão facial, né? Nós podemos usar o nosso corpo a nosso favor durante uma leitura mesmo, durante uma prova. Mesmo que tenha que ser mais uma leitura silenciosa, tá? Então, vamos ver assim, ó. Como você... Olha como que o Garfield tá, né? Eu já ia esquecendo, olha só. Olha como que ele tá lá, todo meio assim, né? Que preguiça. Então, vamos lá. Como você tá? E a aranha, assim, de mal a pior. E ele continua lá. Essa dor nas costas está me matando. Aí ele vem lá com o jornal. Vou fingir que o meu lápis é um jornal. Ixi, tá de ponta cabeça. Opa, aqui. A minha corujinha é um jornal, tá bom? Então, quer que eu te faça uma massagem? Aí a aranha vem. Uau! Uhul! É um milagre! Tá vendo como mudou a nossa leitura, né? A entonação de voz, a forma como a gente usa o nosso corpo, os objetos que nós temos próximo, a gente melhora a interpretação da leitura, tá bom? Então, vamos lá. Nesse caso, pessoal, lembra que na provinha, no dia da provinha, eu falei para vocês usarem marca-texto, usarem régua? Nesse texto específico, não deu muito para usar, mas o que nós usamos? O nosso lápis para simular que era o jornal, né? Mudamos a entonação de voz, mudamos a forma como a gente lê o texto. Primeiro a gente faz uma leitura dele, né? Normal, como se uma prévia da leitura, uma leitura inicial. Depois a gente volta e retoma lendo devagar, lendo 2, 3 vezes se for necessário, tá bom? Agora vamos à pergunta novamente. O que torna este texto engraçado é o fato de... Vamos observar aqui, olha, olha aqui, ó. O que torna este texto engraçado é o fato de... Letra A, pessoal. O Garfield se preocupar com a aranha. Será que ele está preocupado? Olha aqui. Ele estava preocupado? Pode até ser, mas não parece engraçado, né? Então, o que a gente pode fazer nesse caso aqui, ó? A gente pode vir aqui e eliminar esta alternativa, porque não é engraçado, tá?
Letra B, pessoal, olha aqui, ó. O Garfield oferecer um jornal para a aranha ler? Ele até está oferecendo um jornal, mas será que ele está oferecendo um jornal para ela ler? É uma cena engraçada? Olha a cara dele. Olha a expressão facial que eu falei agora há pouco. Pode ser, né? Então, vamos deixar ela quietinha aqui um pouquinho? Então, vamos para a questão C. A aranha afirmar para Garfield que está com dor nas costas? Será? Olha aqui, pessoal, no segundo quadrinho. Como que está aparecendo aqui, olha? Como que está a cena desse quadrinho? Tem alguma coisa que deixa engraçado? Olha bem a fisionomia do Garfield. E como que está aqui a aranha? Tem alguma coisa que torna engraçado? Não. Então, nós podemos eliminar mais uma alternativa. Então, e a letra D, pessoal? Sobrou uma alternativa ainda para a gente analisar. Vamos ver? Garfield oferecer uma massagem usando o jornal e a aranha se dizer curada. Olha só. Será? Como que tá? Vamos ver essa cena, né? Dessa letra D. Quer que eu te faça uma massagem? Olha como que ele tá falando aqui, a carinha dele. Olha lá meu lápis de novo. Quer que eu te faça uma massagem com uma carinha bem assim, né? E a aranha fala assim para ele: uau! É um milagre! Então, o que aconteceu ali, pessoal? A aranha viu o Garfield lá com o jornal na mão. Ele estava oferecendo jornal para ela? Não, né? O que aconteceu ali? Ele estava oferecendo o jornal, mas ó, para dar uma acertada nele, na verdade? Então, qual seria a alternativa correta aqui, pessoal? Eu acho que seria a letra, então, ó, D, certo? Então, essa seria a letra D, né? Agora, pessoal, nós vamos para a nossa questão 2. Todo mundo ficou aqui na questão 1? Qualquer coisa vocês me perguntem no WhatsApp, tudo bem? Então, vamos para a questão 2. Para a questão 2, 3 e 4, nós vamos ter que ler este texto abaixo, né? O texto da raposa, para responder as questões 2, 3 e 4. Então, vamos fazer a leitura juntos aqui do texto. Raposa, família Canidae. Raposas são animais pertencentes à família Canidae, assim como os cães, lobos, chacais, coiotes e mabecos. Todos esses animais, geralmente de porte médio, podem viver tanto solitários quanto em grupos, sendo este geralmente um hábito daqueles de tamanho maior. As raposas, consideradas as mais antigas carnívoras do planeta, possuem cauda comprida, garras não retráteis, pernas longas e audição e olfatos bem apurados, o que auxilia na caça. No entanto, em casos de escassez, são capazes de se alimentar de vegetais. Quanto ao ambiente em que são encontrados, é bastante variável, desde regiões muito frias, como é o caso da raposa do Ártico, Alopex lagopus, a desertos. Existem 23 espécies de raposa no mundo, distribuídas nos gêneros Alopex, uma que contém uma raposa, Cerdocyon, uma,
Dusicion, uma também. Otocion, com uma também. Pseudalopex, com 6. Urocion, com 2. E Vulpes, com 11. Destas, somente 3 são encontradas no Brasil. Cerdocion taus, popularmente conhecida como graxaim do mato. Pseudalopex gymnoceros, popularmente conhecida como graxaim do campo. Pseudalopex vetutus, popularmente conhecida como raposa do campo. Então, pessoal, aqui nós fizemos essa leitura inicial, né? Onde nós conseguimos aqui, né, encontrar todos os detalhes do texto. Numa segunda leitura, essa primeira leitura nós fazemos geralmente de forma corrida, como nós fizemos agora. Professora, mas aonde entra aqui o uso do marca-texto, professora, que você falou, né? Entra agora, na segunda vez que a gente lê o texto, tá? Nessa primeira leitura, nós fazemos uma leitura geral para conhecer o texto. Na segunda leitura, a gente já vem com um marcador, né? Agora eu vou trocar a minha cor aqui, eu vou usar a cor de rosa, né? E vou pegar aqui a cobrinha novamente, para a gente fazer o marca-texto, tá bom? Então, vamos lá. A segunda, vamos fazer novamente a leitura, agora prestando atenção nas partes mais importantes, nos pontos que nós acharmos que são mais importantes, mais interessantes para grifar, tá bom? Raposa, família Canidae. Raposas são animais pertencentes à família Canidae, assim como os cães, lobos, chacais, coiotes e mabecos. Então, nós podemos nos fazer as seguintes perguntas, né? Quais são, aqui está falando, as raposas são animais pertencentes à família Canidae. Se é uma família, existem outros animais que convivem junto, certo? Que fazem parte do mesmo grupo. Quais são esses animais que pertencem à família Canidae? Então, nós temos aqui, família Canidae, assim como os cães, lobos, chacais, coiotes e mabecos. Então, são pertencentes à família Canidae? Olha, todos esses animais aqui. Tá vendo como isso já, logo na primeira linha, nós temos uma informação bem importante? Que pode nos auxiliar muito na hora de resolver a atividade, o nosso texto lá. Então, se você não marcou na sua avaliação, marca agora, não tem problema, tá bom? Então, vamos lá. Continuando. Todos esses animais, geralmente de médio porte, podem viver tanto solitários quanto em grupos. Então, olha só, eles podem viver solitários ou em grupos. Ou seja, para eles não importa tanto, eles podem viver em grupo ou sozinho, tá? Depende muito do hábito de cada um. As raposas, né, sendo este geralmente um hábito daqueles de tamanho maior. Então, os de tamanho maior, eles vivem mais em grupo do que os de tamanho menor. Tudo bem? As raposas, consideradas as mais antigas carnívoras do planeta, possuem cauda comprida, garras retráteis, pernas longas e audição e olfato bem apurados, o que auxilia na caça. Então, pessoal, olha só que interessante também. Elas são as mais antigas carnívoras do planeta. Olha só. O que é carnívoro mesmo? Alguém sabe me dizer? Carnívoro, pessoal, é que se alimenta de carne, né? Ou seja, se alimenta de outro animal. Tudo bem? Elas têm garras retráteis, pernas longas
audição e olfato bem apurados, que auxilia na caça. Ixi, olha como eu fiz tortinho. Então, pessoal, essa a qualidade, né, a habilidade que ela tem, que a raposa tem, auxilia muito na hora dela caçar, né, o próprio alimento, porque ela não consegue o alimento como nós, né? Então, ela usa do olfato e a audição para poder caçar o seu alimento, tá? No entanto, em casos de escassez, elas são capazes de se alimentar de vegetais. Então, pessoal, por exemplo, tem época que falta chuva, né? Ou tem chuva demais, ou tem chuva de menos. Então, nessas épocas, geralmente de escassez, onde falta alimento para elas, onde geralmente elas estão passando por um período que não tenha muitos outros animais próximos, elas conseguem se alimentar de vegetais para sobreviver. Então, elas modificam um pouco a cadeia alimentar delas, tá? De forma para elas sobreviverem, tá? Então, continuando. Quanto ao ambiente em que são encontrados, é bastante variável, desde regiões muito frias, como é o caso da raposa do Ártico, a Alopex lagopus, a desertos. Existem 23 espécies de raposa no mundo, distribuídas nos gêneros Alopex, Cerdocyon, Dusicyon, Otocyon, Pseudopex, Urocyon e Vulpes. Destas, somente 3 são encontradas no Brasil. Olha só! Somente 3 existem aqui no nosso país. Quais são elas, então? Olha, é a Cerdocyon taus, que popularmente conhecida como graxaim do mato, Pseudalopex gymnocercus, popularmente conhecida como graxaim do campo, e a Pseudalopex vetutus, popularmente conhecida como raposa do campo. Vocês estão vendo quanta coisa importante nós tiramos aqui do texto? Olha, tá vendo? De um texto teoricamente pequeno, né? Mas nós tiramos bastante informações importantes, né? Então, agora vamos. Então, pessoal, vamos lá na questão número 2. Aqui na questão 2, pessoal, nós vamos ler o enunciado, tá? Então, vamos lá. Vamos ler o nosso enunciado. A expressão todos esses animais em destaque no texto refere-se a: letra A, lobos, chacais, coiotes. B, cães, lobos, chacais, coiotes. C, cães, lobos, chacais, coiotes e mabecos. D, raposas, cães, lobos, chacais, coiotes e mabecos. Então, olhem aqui, a expressão todos esses animais em destaque no texto, ou seja, é aquela parte do texto onde ele vai estar em destaque, ou seja, ele vai estar em negrito, tá? Quando a gente digita o texto, ele fica mais escuro, com a letra maior e mais forte, tá? Vamos retomar lá no texto. Só um segundinho que ele já aparece aqui. Aqui no texto, pessoal, olha lá. Quer ver? Deixa eu pegar a minha setinha aqui, a minha luzinha, para ver se a gente consegue. Raposas são animais pertencentes à família Canidae, assim como os cães, lobos, chacais, coiotes e mabecos. Todos esses animais
geralmente de porte médio, podem viver tanto solitários quanto em grupos, sendo este geralmente um hábito daqueles de tamanho maior. Então, pessoal, olha aqui. Olha lá a expressão que estava em negrito, né? Que ele fala lá na questão, no enunciado da questão 2, a expressão todos esses animais, ou seja, os mabecos, coiotes, chacais, lobos, cães e também tem um animalzinho aqui também, ó, que tá ficando aqui atrás, olha aqui. Deixa eu circular ele melhor aqui, ó. Que são as raposas, né? Então, as raposas também, porque a raposa é a principal aqui do texto, né? Então, quando ele se refere a este trecho aqui, olha, que são todos os animais, ele está se referindo a todos aqui. Então, retornando lá na nossa questão número 2, a expressão todos esses animais, vamos lá de novo, olha. Então, voltando aqui, ó. A expressão todos esses animais em destaque no texto refere-se a. Refere-se a quem, pessoal? Aqui, olha lá. Todos esses animais. Aos lobos, chacais e coiotes? Não. A cães, lobos, chacais e coiotes? Também não. Por quê? Porque faltam animais. E cães, lobos, chacais, coiotes e mabecos? Também não. Por que não, professora? Porque olha aqui, eles estão pedindo, a expressão pede todos esses animais, né? Ou seja, todos os animais, incluindo a raposa, os cães, lobos, chacais, coiotes e mabecos. Então, na questão 2, a resposta correta é a letra D, tá bom? Então, vamos voltar aqui para irmos para a nossa questão número 3. Na questão número 3, pessoal, nós vamos observar aqui. O texto lido trata de A. Indicar que as raposas são carnívoras. B. Apresentar a raposa como parente dos cães. C. Informar ao leitor o ocorrido com uma raposa. Ou letra D. Descrever as raposas e suas características e hábitos. Nós acabamos de retornar ao texto. Vamos precisar retornar de novo? Sim. Vamos retornar novamente ao texto grifado, né? Olha lá. Olha lá no texto. Então, vamos retomar lá pelo menos os 2 primeiros parágrafos. Raposas são animais pertencentes à família Canidae, assim como os cães, lobos, chacais, coiotes e mabecos. Todos esses animais, geralmente de médio porte, podem viver tanto solitários quanto em grupos, sendo este geralmente um hábito daqueles de tamanho maior. As raposas, consideradas as mais antigas carnívoras do planeta, possuem cauda comprida, garras não retráteis, pernas longas e audição e olfatos bem apurados, o que auxilia na caça. No entanto, em casos de escassez, são capazes de se alimentar de vegetais. Quanto ao ambiente que são encontradas, são bastante variáveis, desde regiões muito frias, como é o caso da raposa do Ártico, Alopex lagopus, a desertos. Então, revemos aqui, né, um pouquinho como que é sobre o que está falando
o texto. Agora, vamos retornar à nossa questão 3. Então, aqui na questão 3, pessoal, o texto lido, ou seja, o texto inteiro, né? Nós retomamos só um pedaço dele, tá bom? Mas o texto lido inteiro, ele trata de indicar que as raposas são carnívoras? Sim, as raposas são carnívoras. Ok, mas será só isso? Porque ele está pedindo do texto todo, né? Vamos ver as outras. B, apresentar a raposa como parente dos cães? Também está correto, porque ele também traz o texto que a raposa é um parente próximo do cachorro, né? Ou seja, dos cães. C, informar ao leitor que um ocorrido com a raposa, ele informa que aconteceu alguma coisa com a raposa? Não, ele não traz essa informação, ou seja, ele não trata disso. Então, a gente pode eliminar a alternativa C. E a letra D? Descrever as raposas, suas características e seus hábitos. Se ele traz no texto, que ele indica no texto que as raposas são carnívoras e apresenta a raposa como parente dos cães, o que ele está querendo dizer? Ele está descrevendo a raposa, ele está descrevendo as características da raposa, dizendo que a raposa é carnívora, e ele está dizendo os hábitos, ou seja, a resposta correta aqui, pessoal, vai ser a letra D. Tudo bem? Então, agora, essa foi um pouco mais rápida, tá vendo? Quando a gente já lê mais vezes o texto, vai ficando mais fácil de responder, tá? Agora, na nossa última questão de hoje de português, na questão 4, eu acredito que a gente nem precise voltar no texto, hein? Só dar uma espiadinha rápida lá, se tiver muito, assim, difícil. Mas eu acho que aqui vai estar bem nítido, tá bom? Então, vamos lá. Na questão 4, olha só. A resposta correta, aqui eu vou até marcar com um coraçãozinho agora, hein? Olha lá. Em caso de escassez, ou seja, em tempos de seca, né? As raposas são capazes de se alimentar de quais eram mesmo a alimentação dela, pessoal? Ela se alimentava de outros animais? Sim, se alimentava. Esses animais poderiam ser coiotes e chacais? Sim, poderiam, pois são animais. E coiotes e mabecos? Também. Mas o que a pergunta quer saber? Em caso de escassez, ou seja, lembra lá no segundo parágrafo, no finalzinho do segundo parágrafo, que nós grifamos, em caso de escassez, as raposas são capazes de se alimentar de, olha aqui, vegetais. Mas ela não é carnívora, professora? Ela não vai comer só outro animal? Sim, ela é carnívora, mas todo carnívoro, praticamente todo carnívoro, num momento de desespero, no momento de falta da sua alimentação natural, ele pode se adaptar, né, ao ambiente e à situação. Portanto, a raposa teve que se adaptar no momento de escassez desse alimento, né, e passou a se alimentar também de vegetais. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a correção da nossa AP de português, das questões de 1 a 4. A professora Meire está mandando
Um beijo para vocês. Olha lá, hashtag professora Meire. Ela disse que está morrendo de saudade de todo mundo também. Não vê a hora de tudo acabar para a gente voltar para a sala de aula, né? Eu também, eu próprio, né? Como dizem, a professorovski, também estou morrendo de saudade de vocês, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos retomar a nossa aula de hoje com a correção da AP de matemática, tá bom? Nós vamos fazer a correção de matemática também das atividades de 1 a 4. Tá bom, pessoal? Daqui a pouquinho, então, a gente retorna. Por enquanto, vocês têm aí alguns minutinhos para tomar um lanchinho, fazer um descanso para a gente retomar, tá bom? Então, até daqui a pouquinho.